Bem-vindos a todos que pararam para ouvir esta história. O que estão prestes a presenciar é um relato de épocas passadas que nos traz reflexões profundas sobre a dignidade, o verdadeiro valor da beleza e a coragem de amar quando todo o mundo o proíbe. Uma história que, embora ambientada no século XVIII, ressoará em seus corações como se tivesse acontecido ontem. Mas antes de começar, adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe-me saber nos comentários. E se você valoriza estas histórias que tento compartilhar com tanto carinho, agradeceria enormemente se você se inscrevesse e deixasse seu like para que possamos continuar esta jornada juntos. Toledo, Espanha, 1773. O céu de Toledo se desfazia em tons acobreados quando Mateus Sanches, com seus 28 anos carregados nas costas como sacos de trigo recém-colhidos, ouviu a sentença que mudaria o rumo de sua existência. Suas mãos, ásperas testemunhas silenciosas de jornadas intermináveis nos campos castelhanos, se retorciam sob o peso invisível de uma acusação falsa. Não havia roubado aquele anel de ouro na casa do prefeito, mas as palavras do juiz caíam agora sobre ele como pedras lançadas do alto. Mateus Sanches, sois condenado a servir no Palácio de Santa Clara, até que Sua Majestade disponha o contrário. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado com a mesma adaga que o oficial carregava em seu cinto. Na pequena sala impregnada com o cheiro de cera das velas e de madeira antiga, Mateu manteve o olhar fixo no chão de pedra gasta. Sua dignidade, a única coisa que ninguém poderia jamais tirar dele, o impedia de suplicar. O juiz Dom Bernardo, um homem de olhar aquoso e mãos rechonchudas adornadas com anéis, que ironia, evitava encontrar os olhos do condenado. Lá fora, a vida continuava. Os vendedores anunciavam suas mercadorias na praça do mercado, os sinos da catedral marcavam o passar inexorável das horas, e as crianças brincavam alheias à injustiça que acontecia a poucos metros de suas risadas. Para Toledo era mais um dia, para Mateu era o fim de uma vida e o começo forçado de outra. Naquela noite, na cela úmida onde aguardava sua transferência, Mateu contemplava através de uma pequena janela gradeada como as estrelas pareciam zombar de sua desgraça, tão distantes e indiferentes. Seus pensamentos voavam para sua pequena cabana, nas redondezas, para os campos que havia trabalhado desde criança, para o cheiro da terra ressemarada após a chuva. O que será de mim nesse palácio? Perguntava-se enquanto seus dedos traçavam desenhos invisíveis na parede de pedra. Os rumores sobre Santa Clara falavam de um lugar tão bonito quanto implacável, onde os serviçais eram pouco mais que sombras condenadas a se moverem em silêncio perpétuo. Quando o primeiro raio de sol se infiltrou pela janela, desenhando um retângulo dourado no chão de sua cela, Mateu compreendeu que a liberdade, como a luz, podia estar presente e continuar sendo inalcançável. A carruagem avançava pelo caminho, pedregoso, com a mesma resolução que um carrasco em direção ao cadafalso. Através da pequena janela, Mateu contemplava como a paisagem ia se transformando. Os campos áridos de Castela cediam lugar a jardins cuidadosamente desenhados, um prenúncio da beleza artificial que o aguardava. Após 2 dias de viagem, o palácio de Santa Clara se ergueu diante dele como uma aparição de outro mundo. Construído em pedra tão clara que parecia brilhar com luz própria, suas colunas elegantes e suas torres altivas desafiavam o céu. Era um lugar concebido para lembrar aos mortais sua insignificância. O cocheiro, um homem de poucas palavras e menos sorrisos, deteve a carruagem diante de uma porta lateral, longe da entrada principal, reservada para nobres e dignitários. Chegamos. Foi tudo o que disse antes de indicar com um gesto brusco que descesse. Um mordomo de idade indescritível aguardava na entrada. Seu rosto, uma máscara impenetrável, talhada por anos de serviço, não traiu emoção alguma ao receber o novo serviçal. Mateus Sanches, disse com voz monótona. Não era uma pergunta, mas a constatação de um fato inevitável. Sim, senhor, respondeu Mateu, tentando manter a dignidade em sua voz, embora se sentisse diminuto diante da magnificência do palácio. Sou Esteban, mordomo principal. Siga-me.
Atravessaram corredores intermináveis decorados com tapeçarias que narravam batalhas e caçadas-salões, onde a luz se filtrava através de vitrais coloridos, criando padrões de luz impossíveis sobre os pisos de mármore e escadas tão amplas que pareciam desenhadas para gigantes. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo eco de seus passos e pelo ocasional sussurro das cortinas, movidas por correntes de ar invisíveis. Em Santa Clara, explicou Esteban sem se virar, servimos diretamente à família real. Você foi designado ao serviço pessoal da princesa Isabel, filha de Sua Majestade, o rei Carlos e herdeira do trono. O coração de Mateu deu um salto. A princesa, ele, um simples camponês acusado de ladrão, a serviço da futura rainha. As regras são simples, continuou Esteban, detendo-se diante de uma porta de madeira escura, entalhada com motivos florais. Nunca olhe diretamente para a princesa. Nunca fale a menos que seja solicitado. Nunca toque em seus pertences sem permissão explícita. Fez uma pausa e, pela primeira vez, seus olhos cinzentos se cravaram nos de Mateu. E, sobretudo, nunca, sob nenhuma circunstância, mencione o véu. O véu, a pergunta escapou dos lábios de Mateu antes que pudesse contê-la. Uma sombra cruzou o rosto do mordomo. Você entenderá. Agora estes serão seus aposentos. Descanse hoje. Amanhã começará suas tarefas ao amanhecer. Naquela noite, deitado em uma cama mais confortável do que esperava, mas infinitamente mais solitária, Mateu sentia que havia ingressado em um mundo onde cada gesto tinha peso e cada palavra consequência. Através da pequena janela de seu quarto, podia ver uma parte dos jardins iluminados pela lua. Em uma sacada distante, pareceu-lhe vislumbrar uma figura solitária, envolta em roupagens escuras, imóvel como uma estátua diante da noite. Enquanto o sono o reclamava, uma pergunta dançava em sua mente. Que segredos escondia o palácio de Santa Clara, atrás de seus muros de mármore e seus sorrisos cortesãos? A primeira vez que Mateu viu a princesa Isabel, o mundo pareceu parar por um instante. Estava nos aposentos reais, preparando-se para acender o fogo da lareira, como haviam indicado, quando a porta se abriu sem aviso prévio. Entrou primeiro Dona Teresa, a dama de companhia, uma mulher de rosto afiado e olhos vigilantes que pareciam registrar cada detalhe do ambiente. E atrás dela, como uma sombra nascida da própria penumbra, apareceu a princesa. Isabel de Bourbon e Saboia, herdeira do trono da Espanha, caminhava com a elegância natural de quem leva a realeza no sangue. Seu vestido de seda azul escuro sussurrava, contra o chão como confidências trocadas entre amantes. Suas mãos brancas e delicadas emergiam das rendas como flores de inverno. Mas o que capturou a atenção de Mateu, o que fez seu coração parar por um segundo, foi o véu. Negro como a noite sem estrelas, tão espesso que era impossível adivinhar suas feições, o véu cobria completamente o rosto da princesa, descendo até quase tocar seu peito. Não era um simples adorno, compreendeu Mateu, mas uma barreira deliberada, uma fronteira entre ela e o mundo. Lembrando-se das instruções, Mateu baixou imediatamente o olhar, concentrando-se nas chamas nascentes que começavam a lamber os troncos. Mas mesmo sem vela sentia a presença de Isabel no quarto, o leve perfume de jasmim que a acompanhava, o som suave de sua respiração, a tensão que parecia emanar dela como um campo invisível. É novo? Perguntou a princesa. Sua voz, inesperadamente melodiosa, contrastava com a rigidez de sua figura. Sim, Alteza, respondeu Dona Teresa com uma reverência. Mateu Sanches chegou ontem de Toledo. Substitui Miguel. Houve um silêncio durante o qual Mateu sentiu o peso de um olhar invisível através do véu. Bem, disse finalmente Isabel, que termine com o fogo e se retire. Naquela noite, durante o jantar na cozinha do palácio, Mateu ouviu pela primeira vez os rumores que circulavam entre os servos. Sentado em um canto com um prato de ensopado à sua frente, aguçou o ouvido quando ouviu mencionarem a princesa. Dizem que está louca, sussurrou uma jovem criada a outra, cobrindo a boca com a mão como se as paredes pudessem escutar. Por isso se esconde. Não diga tolices, replicou um cozinheiro de idade avançada, secando as mãos no avental.
Não está louca, está amaldiçoada. Vi seu rosto uma vez anos atrás, antes do véu. Há coisas que é melhor não lembrar. O que ela está é sozinha. Interveio uma terceira voz pertencente a uma mulher mais velha que Mateu não havia visto antes. Tão sozinha que o silêncio se tornou seu único companheiro. Quando os servos notaram que Mateu escutava, guardaram silêncio, lançando-lhe olhares de advertência. A mensagem era clara. Os segredos do palácio deviam permanecer como tais enterrados, sob camadas de silêncio e medo. Naquela noite, enquanto jazia em sua cama estreita, Mateu lembrou-se da figura esguia da princesa, da dignidade com que carregava aquele véu negro e perguntou-se que tipo de dor poderia fazer com que alguém se ocultasse, assim do mundo. De algum modo, aquela mulher velada o fazia pensar nas estátuas de santos cobertos durante a Semana Santa, em seu povoado figuras de sofrimento oculto que, de alguma maneira, resultavam mais comoventes, precisamente pelo que não se podia ver. Lá, fora a lua iluminava os jardins do palácio, e em algum lugar daquela fortaleza de pedra e segredos, a princesa do véu negro talvez contemplasse também a noite tão perto e ao mesmo tempo tão distante como as próprias estrelas. Os dias no Palácio de Santa Clara deslizavam como contas de um rosário idênticos na aparência, mas cada um com sua pequena marca distintiva para quem soubesse olhar. Mateu aprendeu rapidamente a coreografia invisível do serviço quando devia estar presente e quando desaparecer, como antecipar as necessidades sem se fazer notar, como existir sem realmente existir. Uma tarde, enquanto organizava lenha para as lareiras em um galpão próximo aos jardins, uma voz quebrada pelos anos o surpreendeu. Você é o novo o que serve a princesa. Mateu virou-se para encontrar uma mulher de idade avançada, encurvada como um salgueiro pelo peso dos anos. Seus olhos, no entanto, conservavam uma vivacidade que contrastava com seu corpo frágil. Sim, senhora, respondeu Mateu, inclinando levemente a cabeça em sinal de respeito. Dona Margarita. Apresentou-se ela, sentando-se com dificuldade em um banquinho, junto à porta. Serviu neste palácio durante 50 anos, até que meus ossos decidiram que já era suficiente. Havia algo na anciã, uma mistura de dignidade e proximidade, que fez com que Mateu se sentisse imediatamente à vontade. Tenho observado você, continuou ela. Tenho o olhar de quem busca entender, não apenas ver, e o vi olhar para a princesa, sem olhar diretamente para ela, claro. Mateu sentiu suas bochechas se inflamarem. Só cumpro com o meu dever, senhora. Dona Margarita corrigiu-o com suavidade. E a curiosidade não é um pecado rapaz, embora neste palácio às vezes pareça ser. Fez uma pausa e olhou ao seu redor, como se certificando-se de que estavam sozinhos. Você quer saber sobre o véu, não é? Todos querem saber quando chegam. O coração de Mateu deu um salto. Não é meu lugar perguntar sobre a princesa. Não é, concordou a anciã. Mas vou lhe contar de qualquer forma, porque os segredos guardados por muito tempo apodrecem como frutas esquecidas na despensa. E assim, enquanto a tarde morria em tons dourados sobre os jardins do palácio, Dona Margarita lhe contou a verdade sobre Isabel. Ela tinha 16 anos. Começou a anciã, sua voz, um fio de nostalgia, e era a joia da Espanha. Bela como um amanhecer, com um riso que fazia até os velhos cortesãos sorrirem sem perceber. Naquela noite, a festa do solstício de verão, o salão principal brilhava com 1000 velas. Isabel usava um vestido cor de marfim que a fazia parecer uma aparição. Dona Margarita fez uma pausa e seus olhos se umedeceram com a lembrança. Ninguém soube como começou o fogo. Talvez uma vela muito perto de uma cortina, talvez um descuido. O fato é que em minutos as chamas devoravam a sala oeste. Uma donzela, apenas uma menina, ficou presa entre o fogo. Todos gritavam, mas ninguém se movia. A anciã engoliu em seco. Exceto Isabel, sem pensar duas vezes, lançou-se entre as chamas. Conseguiu tirar a menina, mas sua voz se quebrou. Uma cortina em chamas caiu sobre ela, sobre seu rosto. Mateu sentiu um arrepio percorrer suas costas. Podia imaginar a cena com dolorosa clareza, o pânico, os gritos, o calor insuportável, e no meio de tudo, uma jovem princesa enfrentando o fogo com a coragem que muitos homens invejariam.
E suas cicatrizes, atreveu-se a perguntar. São profundas, assentiu Dona Margarita. Mas o que poucos entendem é que Isabel não usa o véu por vergonha. Ela o usa como escudo, como proteção contra aqueles olhares de pena de horror, dissimulado de curiosidade mórbida, que doem mais do que as próprias chamas. Nesse momento, Mateu compreendeu algo fundamental sobre a princesa. Seu isolamento não era fraqueza, mas uma forma de força. Não se escondia, se protegia. Desde então, continuou a anciã, ela se fechou em um mundo interior. Fala pouco, sorri menos. Mas observa, rapaz. Observa tudo com aqueles olhos que o fogo não conseguiu apagar. Quando Dona Margarita partiu, arrastando seus pés gastos pelos caminhos do jardim, Mateu permaneceu imóvel por um longo tempo. O sol havia se posto, e a primeira estrela da noite brilhava solitária no céu como a princesa em sua torre de silêncio. Naquela noite, ao retornar às suas tarefas, algo havia mudado no olhar de Mateu. Quando se cruzou com Isabel em um corredor e baixou a vista como ditava o protocolo, já não o fez por obediência cega, mas por um novo respeito nascido da compreensão. E por um instante fugaz, quase imperceptível, pareceu-lhe que a princesa desacelerava seu passo, como se ela também tivesse sentido que algo invisível, mas profundo, acabava de mudar entre eles. Maio trouxe consigo uma explosão de cor aos jardins do Palácio de Santa Clara. Os roseirais, cuidados com devoção por jardineiros que tratavam cada botão como se fosse um príncipe em miniatura, ofereciam agora sua beleza em uma sinfonia de vermelhos, rosados e brancos. Para Mateu, que havia crescido entre campos de trigo, onde a beleza era mais austera, aquela abundância resultava quase esmagadora. Uma manhã, enquanto levava lenha para a lareira da biblioteca, tarefa que realizava mesmo quando o tempo já não o exigia, pois sabia que a princesa valorizava o crepitar do fogo mesmo nos dias amenos, viu algo que ficou gravado em sua memória como um quadro Isabel sozinha na galeria que dava para o Jardim das Rosas, com uma mão estendida em direção a um raio de sol que atravessava os vitrais. A princesa não usava luvas, algo incomum nela. Seus dedos finos e brancos pareciam tentar capturar a luz como quem tenta apanhar água entre as mãos. Através do véu, Mateu não podia ver sua expressão, mas havia tal vulnerabilidade naquele gesto que sentiu como se estivesse presenciando algo íntimo, quase sagrado. Sem fazer barulho, continuou seu caminho, mas aquela imagem despertou nele uma ternura que não havia sentido antes. Nos dias seguintes, Mateu começou a notar pequenos detalhes sobre Isabel, que antes haviam passado despercebidos, como suas mãos acariciavam as lombadas dos livros na biblioteca, antes de escolher um, como sempre se detinha um momento diante do retrato de sua mãe no corredor norte, como parecia conter a respiração, quando a música flutuava da sala de baile durante as lições dos jovens pajens. Uma tarde, enquanto servia chá no terraço onde Isabel lia em silêncio, Mateu cometeu um erro que mudaria tudo. Deixou cair uma colherzinha de prata que produziu um som cristalino ao bater contra a porcelana. A princesa levantou a vista de seu livro e, embora não pudesse ver seus olhos através do véu negro, Mateu sentiu seu olhar fixo nele. "Gosta de poesia?" perguntou subitamente, esquecendo toda etiqueta, toda norma, toda prudência. Um silêncio denso como névoa invernal se instalou entre eles. Dona Teresa, que bordava a poucos passos, levantou a cabeça com expressão escandalizada. Mateu sentiu que o chão se abria sob seus pés. Acabava de dirigir-se diretamente à princesa, sem ser interpelado à transgressão mais grave para um serviçal. Isabel permaneceu imóvel durante o que pareceu uma eternidade. Logo, com um gesto apenas perceptível, fechou seu livro. "Retire-se", disse com voz neutra, sem raiva, mas sem calor. Naquela noite, como esperava, Mateu foi chamado ao escritório do mordomo. Sua insolência lhe custou 3 dias, sem pagamento, e a transferência temporária para as cozinhas longe da presença da princesa. Aceitou o castigo com dignidade, sabendo que poderia ter sido muito pior. O que não esperava, no entanto, foi a nota que encontrou sob sua porta na manhã seguinte. Em papel fino com uma caligrafia elegante, que só poderia pertencer a uma pessoa, havia 7 palavras escritas:
Não tema o silêncio, às vezes é refúgio. Mateu leu e releu aquelas palavras até aprendê-las de memória. Não estavam assinadas, mas não era necessário. Eram como uma mão estendida através de um abismo, uma ponte frágil mas real sobre o vazio que separava seus mundos. Quando 3 dias depois retornou às suas funções habituais, algo havia mudado sutilmente. Isabel não mencionou o incidente, nem respondeu diretamente à sua pergunta sobre poesia. Mas uma tarde, enquanto Mateu avivava o fogo na biblioteca, notou que, sobre a mesa junto à poltrona da princesa, havia um pequeno volume de poemas de São João da Cruz, aberto precisamente em Noite Escura da Alma. Era uma mensagem silenciosa tão sutil que qualquer outro poderia tê-la ignorado. Mas para Mateu, que havia começado a ler os silêncios de Isabel, como quem decifra um texto em língua estrangeira, o significado era claro em algum lugar, atrás daquele véu negro, ela também buscava luz na escuridão. O Palácio de Santa Clara, como todo organismo vivo, tinha ritmos próprios, momentos de atividade febril, seguidos por períodos de letargia, dias de burburinho e noites de silêncio sepulcral. Mateu havia aprendido a mover-se ao compasso desses ritmos, a tornar-se visível, ou invisível, conforme ditava a ocasião. Uma noite de final de junho, enquanto regressava de levar lenha às cozinhas, um murmúrio de vozes o deteve de repente. Provinham do salão azul da ala oeste, uma estância raramente utilizada naquela época do ano. A porta estava entreaberta e uma faixa de luz amarelada derramava-se sobre o chão do corredor como ouro líquido. A prudência ditava seguir seu caminho, a curiosidade, no entanto, foi mais forte. Com o sigilo que havia aperfeiçoado em seus meses de serviço, Mateu aproximou-se da fresta e escutou. Emocionalmente instável, dizia uma voz grave que reconheceu como a de Dom Alfonso, tio materno de Isabel e membro do Conselho Real. Uma mulher que não pode mostrar seu rosto, dificilmente pode mostrar a fortaleza necessária para governar. O rei continua confiando nela, respondeu outra voz mais aguda e nervosa. O rei está velho e doente, replicou Dom Alfonso com impaciência. E quando faltar o conselho, terá que tomar decisões difíceis. Uma regência temporária seria o mais sensato até que encontremos um consorte adequado que possa guiá-la. Mateu sentiu que o sangue congelava em suas veias. Não era um especialista em intrigas cortesãs, mas entendia perfeitamente o que estava ouvindo, uma conspiração para afastar Isabel do trono que legitimamente lhe correspondia. E se ela resistir? Perguntou uma terceira voz que não pôde identificar. Dom Alfonso soltou uma risada seca, desprovida de humor. Resistir uma criatura que se esconde atrás de um véu que treme à mera menção de sua condição. Bastará pressioná-la um pouco. Todos sabem que não está completa. Ainda assim tem partidários, insistiu o segundo homem. Partidários que se desvanecerão como névoa ao sol quando tornarmos público seu estado. Encarreguei médicos de confiança um relatório sobre os efeitos das queimaduras graves na estabilidade mental. Será convincente. Mateu afastou-se da porta sentindo náuseas. Não pelo que havia escutado. As intrigas palacianas eram tão comuns quanto os ratos nos celeiros, mas pela crueldade calculada com que aqueles homens planejavam usar a desgraça de Isabel contra ela mesma. Durante dias o conhecimento daquela conspiração pesou sobre Mateu como uma laje. Deveria informar alguém, a quem? Ao mordomo, à própria princesa. A informação obtida mediante espionagem poderia voltar-se contra ele mesmo. Uma tarde, enquanto servia chá a Isabel na biblioteca, observou-a com novos olhos. Não era apenas uma mulher ferida escondendo-se do mundo, era uma rainha em potencial ameaçada por aqueles que deveriam protegê-la. Alteza, atreveu-se a dizer, rompendo mais uma vez o protocolo. Isabel levantou a cabeça de seu livro. Através do véu negro, Mateu sentiu seu olhar interrogativo. As rosas do Jardim Leste estão especialmente bonitas nesta temporada, continuou utilizando um código improvisado. Embora tenha notado que algumas têm espinhos ocultos. Houve um silêncio.
Depois, para sua surpresa, Isabel fechou seu livro e o deixou sobre a mesa com um movimento deliberadamente lento. Os espinhos, disse com voz clara e serena, costumam estar à vista de quem sabe olhar Mateu. Era a primeira vez que a princesa o chamava pelo nome. Mas mais importante ainda, sua resposta deixava claro que havia entendido a mensagem implícita. Ela já sabia que estava em perigo. Naquela noite, da janela de seu quarto, Mateu viu Isabel caminhando sozinha pelos jardins, sua figura escura recortada contra a palidez dos roseirais. Não parecia assustada nem abatida, mas resoluta. A princesa do véu negro compreendeu então não era a criatura frágil que Dom Alfonso acreditava, e talvez, apenas talvez, naquela fortaleza de intrigas e sombras, ele havia encontrado alguém por quem valia a pena lutar. Julho chegou envolto em calor sufocante, e o anúncio de uma visita que alterou a quietude habitual do Palácio de Santa Clara. O príncipe Rodrigo de Navarra, prometido de Isabel desde a infância, por acordos entre reinos, chegaria em 3 dias para conhecer formalmente sua futura esposa. Os preparativos submergiram o palácio em um frenesi que Mateu jamais havia presenciado. Criados correndo com lençóis limpos e flores frescas, cozinheiros debatendo acaloradamente sobre menus mordomos, inspecionando cada canto em busca do menor defeito. Em meio àquele caos organizado, Isabel permanecia como uma ilha de calma, embora Mateu notasse que suas mãos habitualmente firmes tremiam ligeiramente ao passar as páginas de seus livros. A manhã da chegada amanheceu com um céu de azul impecável, como se até mesmo os elementos quisessem honrar o visitante. De sua posição, na sala de música onde havia sido designado para manter o fogo, um gesto simbólico dado o calor, Mateu pôde observar parcialmente a recepção no pátio principal. O príncipe Rodrigo desceu de sua carruagem com a segurança de quem sabe que o mundo lhe pertence por direito divino. Alto de cabelo escuro e perfil aquilino, vestia roupas que gritavam riqueza, sem necessidade de palavras. Seu sorriso praticado até a perfeição desdobrava-se com calculada generosidade, enquanto cumprimentava os cortesãos. Depois chegou o momento do encontro com Isabel. A princesa apareceu no alto da escadaria, uma figura esguia envolta em seda azul, seu rosto oculto atrás do véu negro. Houve um momento de silêncio absoluto, como se todos contivessem a respiração. Rodrigo subiu os degraus e inclinou-se diante de sua prometida com elegância estudada. Tomou sua mão enluvada e a levou aos lábios em um gesto que, à distância, poderia parecer galante. Mas Mateu, que havia aprendido a ler as mais sutis linguagens corporais, viu a rigidez momentânea nos ombros de Isabel, a forma como retirou sua mão um instante antes do que a cortesia ditava. Naquela noite celebrou-se um baile em honra ao príncipe. De seu posto junto a uma das portas laterais, Mateu observava a cena, nobres ricamente vestidos, girando ao ritmo da música, risadas cristalinas elevando-se até os tetos ornamentados, taças de vinho brilhando como rubis, sob a luz de centenas de velas. Isabel e Rodrigo dançavam juntos, mantendo a distância exata que marcava a etiqueta. Ele se inclinava ocasionalmente para sussurrar-lhe algo. Ela respondia com movimentos mínimos de cabeça. Aos olhos de qualquer um, eram a imagem do casal real perfeito. Mas Mateu podia ver a tensão que percorria as costas da princesa, a forma como suas mãos se fechavam com força quando acreditava que ninguém a observava. Seria bonito se pudéssemos ver o rosto de nossa futura rainha, não acham? Comentou uma jovem marquesa, alto o suficiente para ser ouvida por vários grupos próximos. Uma noiva sem rosto é como um livro sem páginas. As risadas que se seguiram foram como cristais quebrados para Mateu. Viu como Isabel se detinha por um segundo, como seu corpo inteiro parecia contrair-se sob o peso daquelas palavras cruéis. Depois, com uma dignidade que fez com que Mateu sentisse o peito oprimido de admiração, a princesa continuou dançando, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando a festa começava a declinar, Mateu foi enviado para levar mais velas ao salão contíguo. Ao retornar, cruzou-se com Rodrigo e 2 nobres em um corredor. Não pretendia escutar, mas as palavras do príncipe flutuaram até ele com clareza impiedosa. Uma esposa fantasma,
ria Rodrigo com o rosto avermelhado pelo vinho. Mas enquanto trouxer Navarra como dote, suponho que poderei suportar não ver seu rosto no travesseiro. Naquela noite, enquanto apagava as últimas velas na biblioteca, onde Isabel costumava retirar-se após as reuniões sociais, Mateu a encontrou sentada junto à janela. A luz da lua filtrava-se através do véu e, por um instante, acreditou ver o contorno de suas feições. "Servem para algo as máscaras, Mateu?" perguntou ela subitamente sem se virar. A pergunta o pegou de surpresa. "Depende de quem as usa, Alteza." "E por quê?" Houve um silêncio prolongado. "As minhas me protegem", disse por fim Isabel com voz tão baixa que quase parecia falar consigo mesma. "Mas de que serve proteger-se quando o que destrói vem de dentro?" Mateu não soube o que responder. As palavras de consolo lhe pareciam insuficientes, quase insultuosas, diante de uma dor tão profunda. "As rosas também têm espinhos", disse, finalmente lembrando sua conversa cifrada anterior. Não por vaidade, mas por necessidade. Isabel girou levemente a cabeça em sua direção. Através do véu, Mateu sentiu mais do que viu seu olhar intenso, como um raio de sol atravessando água escura. "Boa noite, Mateu", disse com uma suavidade nova em sua voz. "E obrigada pelas velas. A escuridão é mais suportável quando alguém escolhe suas próprias luzes." Enquanto se retirava, Mateu compreendeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Já não eram simplesmente princesa e servo. Eram duas almas reconhecendo-se na escuridão compartilhada, duas solidões que de alguma maneira misteriosa começavam a iluminar-se mutuamente. Agosto desdobrou sobre os jardins do Palácio de Santa Clara seu manto de calor implacável. As fontes com seus jogos de água cristalina converteram-se em refúgios cobiçados por pássaros e cortesãos igualmente. As tardes se alongavam preguiçosamente, banhando os muros de pedra com uma luz dourada que transformava o cotidiano em extraordinário. Era nessas horas crepusculares, quando Isabel costumava retirar-se aos jardins interiores, um espaço reservado exclusivamente para a família real e uns poucos privilegiados. Um labirinto de cercas vivas, estátuas e roseiras dispostas em círculos concêntricos, que culminavam em um pequeno coreto com uma fonte de mármore. Ali, protegida pela vegetação e pelo estrito protocolo que mantinha afastados os curiosos, a princesa encontrava um respiro à asfixiante etiqueta palaciana. Naquela tarde particular, Mateu havia sido enviado para buscar um livro que Isabel havia deixado esquecido no coreto. O mordomo lhe deu instruções precisas: entrar, pegar o livro, sair, sem deter-se e sem olhar ao redor, sem perturbar a possível presença da princesa. O sol começava a afundar-se atrás das montanhas, quando Mateu entrou no labirinto. O aroma das rosas, intensificado pelo calor do dia, flutuava no ar como um perfume inebriante. Caminhou pelas veredas que já conhecia, escutando o rangido do cascalho, sob seus pés e o canto distante dos pássaros, preparando-se para a noite. Ao dobrar a última curva antes do coreto, um som o deteve, o sussurro suave da água e algo mais, um suspiro. Com cautela espiou entre dois ciprestes que flanqueavam a entrada. Isabel estava ali de costas para ele, sentada na borda da fonte. Suas mãos livres das habituais luvas brincavam com a água, desenhando círculos que se expandiam e morriam para renascer a cada novo movimento. Mas o que fez com que o coração de Mateu parasse não foi sua presença, mas o que faltava nela, o véu. A princesa, acreditando-se completamente sozinha, havia se despojado de sua proteção negra. Seu cabelo, recolhido em uma trança simples, caía sobre seu ombro direito, como um rio de seda escura. Mateu sabia que devia retirar-se imediatamente. Contemplar a princesa sem seu véu era a transgressão mais grave que podia cometer, um ato que podia custar-lhe não só sua posição, mas possivelmente sua liberdade. E, no entanto, seus pés pareciam ancorados ao solo, incapazes de obedecer à razão. Nesse momento, como se tivesse sentido sua presença, Isabel girou levemente a cabeça. Não o suficiente para revelar seu rosto completo, mas sim para que Mateu vislumbrasse o perfil de sua bochecha e parte de sua mandíbula. A pele marcada por cicatrizes que desciam como rios pálidos sobre uma terra avermelhada contava sem palavras a história daquele fogo que havia mudado sua vida.
Mateu conteve a respiração, paralisado entre o desejo de fugir e uma emoção nova, esmagadora, que não tinha nome. Foi então que Isabel se virou completamente. Seus olhos, de um castanho profundo que Mateu nunca havia podido adivinhar através do véu, abriram-se com surpresa e depois se estreitaram com fúria. Seu rosto, marcado por cicatrizes que percorriam principalmente o lado direito, desde a têmpora até a mandíbula, era como um mapa de dor e coragem entrelaçados. Mas além das marcas, o que golpeou Mateu foi a beleza feroz que emanava de suas feições, a curva perfeita de seus lábios, a dignidade em seu olhar, a vida pulsando sob aquela pele que havia conhecido o fogo e sobrevivido para contá-lo. "Fora!" gritou Isabel, cobrindo-se rapidamente com o véu que havia deixado sobre o banco. "Fora da minha vista!" Mateu recuou, tropeçando em um vaso. "Alteza, perdoai-me, eu só." Isabel se levantou, tremendo de raiva ou vergonha, ou ambas. Veio olhar satisfazer sua curiosidade sobre o monstro. "Não!" A palavra escapou dos lábios de Mateu com tal força que surpreendeu a ambos. "Nunca pensaria isso de vós, Alteza." Por um instante, algo mudou no olhar de Isabel. Uma rachadura na armadura de sua ira, um lampejo de vulnerabilidade. "Esta noite", disse com voz controlada, mas trêmula, "abandonarás o palácio. Não quero voltar a ver-te jamais." Mateu inclinou a cabeça, aceitando a sentença, mas quando se dispunha a retirar-se, as palavras brotaram dele sem permissão. "As cicatrizes não vos fazem menos alteza. Vos fazem mais verdadeira." Isabel ficou imóvel, o véu já em seu lugar, ocultando qualquer reação. Por um momento pareceu que ia responder. Depois, com um gesto brusco de sua mão, indicou-lhe que se retirasse. Naquela noite, enquanto recolhia seus escassos pertences, Mateu se perguntava se aquela havia sido a primeira e última vez que veria realmente Isabel. Não as cicatrizes físicas que agora sabia que existiam, mas que não definiam sua visão dela, mas a pessoa real por trás de todas as camadas de reserva e isolamento. Quando já se dispunha a sair, uma batida em sua porta o sobressaltou. Era Dona Margarita, a anciã que lhe havia contado a história de Isabel. "A carruagem que devia levar-te teve um acidente no caminho", disse sem preâmbulos. "Não poderá chegar até amanhã ao meio-dia." Fez uma pausa e acrescentou com um olhar significativo. "A princesa foi informada, é claro." Algo em seu tom fez com que Mateu se perguntasse se aquele acidente havia sido realmente fortuito ou se Isabel talvez estava lhe dando tempo para algo. Uma oportunidade de desculpar-se. Ou simplesmente a possibilidade de partir com luz do dia, com um pouco mais de dignidade que um ladrão na noite, não sabia. Mas enquanto a lua acendia sobre o palácio, iluminando os mesmos jardins, onde horas antes sua vida havia mudado irrevogavelmente, Mateu sentia que algo importante, algo que transcendia as barreiras entre servo e princesa, havia começado a florescer. Algo tão frágil quanto valioso. E talvez apenas, talvez nem tudo estivesse perdido. A tempestade chegou ao anoitecer, repentina e furiosa, como o desenlace de uma tragédia longamente anunciada. Relâmpagos rasgavam o céu enegrecido, iluminando, por instantes, o palácio com lampejos fantasmagóricos que transformavam o familiar em inquietante. O vento enfurecido açoitava janelas e fazia gemer as vigas centenárias, como se o próprio edifício protestasse contra a violência dos elementos. Mateu, que devia partir no dia seguinte, não conseguia conciliar o sono. Dava voltas em sua estreita cama, atormentado por imagens que se repetiam em sua mente. O rosto de Isabel, revelado a mistura de fúria e vulnerabilidade em seus olhos. A sentença de expulsão que poria fim a que exatamente? A um serviço, a uma conexão apenas nascente, a uma possibilidade que nunca teve nome. Pouco depois da meia-noite, incapaz de suportar o confinamento de seu quarto, decidiu dar um último passeio pelo palácio que havia sido seu lar durante meses. Os corredores estavam desertos, iluminados ocasionalmente pela luz dos relâmpagos que se infiltrava pelas janelas. O rugido dos trovões abafava o som de seus passos, outorgando-lhe uma liberdade de movimento que nunca antes havia experimentado. Quase sem se dar conta, seus pés o levaram até a biblioteca,
aquele espaço onde havia compartilhado tantos momentos silenciosos com Isabel. Não esperava encontrar ninguém ali àquela hora, por isso a surpresa o paralisou momentaneamente quando, ao abrir a porta, viu uma figura sentada junto à janela recortada contra o céu tempestuoso. Isabel estava imóvel contemplando a tempestade, e embora o aposento estivesse em penumbra, iluminado apenas por uma pequena lâmpada de óleo e os relâmpagos ocasionais, Mateu pôde ver com clareza que não usava o véu. Seu primeiro instinto foi retirar-se silenciosamente, evitar uma confrontação que só acrescentaria dor à despedida iminente. Mas antes que pudesse mover-se, Isabel falou sem se virar. Não fuja, Mateu. Já viu o que há para ver. Sua voz desprovida da barreira do véu soava diferente, mais clara, mais jovem, com matizes que o tecido negro costumava ocultar. Perdão, Alteza, respondeu ele mantendo-se junto à porta inseguro. Não pretendia incomodar-vos. Incomodar-me, Isabel. Emitiu um som a meio caminho entre uma risada e um suspiro. É curioso como as palavras podem ser tão inadequadas. Não me incomoda, me perturba o que representa. E o que represento, se posso perguntar? Um relâmpago particularmente intenso iluminou a estância, revelando por um instante o perfil de Isabel com cruel claridade. As cicatrizes que marcavam sua pele eram como um mapa de dor, mas aos olhos de Mateu não diminuíam sua beleza, simplesmente a faziam diferente e mais profunda. A possibilidade, respondeu ela, após um longo silêncio. A perigosa possibilidade de que exista alguém capaz de olhar-me sem ver apenas isto. Apontou com um gesto vago para seu rosto marcado. A possibilidade de que haja algo além do véu das obrigações dos compromissos de Estado. Mateu deu um passo à frente, depois outro, até situar-se a alguns metros dela. Essa possibilidade existe, Alteza. Isabel voltou-se então completamente para ele. À luz trêmula da lâmpada, seus olhos brilhavam com uma mistura de resignação e desafio. Verdade. Perguntou com uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual reserva. Pode olhar-me assim sem reservas e não ver um monstro ou um objeto. De pena. Vejo Isabel, respondeu Mateu com simplicidade. Não a princesa, não a herdeira, não um símbolo. Vejo a mulher que corre em direção ao fogo para salvar outros, que suporta olhares cruéis com dignidade, que encontra refúgio nos livros e no silêncio. Vejo cicatrizes, sim, mas também vejo coragem. E isso, Alteza, é mais bonito que qualquer rosto perfeito. As palavras flutuaram entre eles, como folhas caídas em um lago, criando ondas invisíveis, mas reais. Isabel fechou os olhos por um momento, como absorvendo o que acabava de ouvir. Quando os abriu novamente, havia neles uma luz diferente. Aproxime-se, disse com voz apenas audível. Mateu obedeceu, reduzindo a distância entre ambos, até que apenas alguns palmos os separavam. Isabel estendeu uma mão, um convite silencioso que ele aceitou. Seus dedos se encontraram, se entrelaçaram com timidez no princípio, depois com uma segurança crescente. Levo anos me perguntando, sussurrou ela olhando suas mãos unidas, se existiria alguém capaz de tocar-me assim, de olhar-me assim. Existimos, respondeu ele com fervor contido. Talvez sejamos poucos, talvez devamos buscar-nos na escuridão, mas existimos. Lá fora a tempestade começava a diminuir. Os trovões, agora mais distantes, marcavam o ritmo de um mundo que seguia girando alheio ao pequeno milagre que ocorria naquela biblioteca. Um mundo onde uma princesa e um servo eram figuras destinadas a órbitas separadas, onde os contos de amor entre pessoas de distintas classes terminavam invariavelmente em tragédia. E, no entanto, ali estavam desafiando com sua proximidade todas as regras escritas e não escritas. Isabel, que havia vivido tanto tempo atrás de um véu, permitindo-se ser vista de verdade pela primeira vez. Mateu, um simples camponês falsamente acusado, descobrindo que a beleza mais autêntica frequentemente leva inscrita a história da dor superada. Devo ir-me amanhã, disse ele finalmente, rompendo o encanto do momento. Isabel assentiu lentamente. Eu sei, é necessário. Voltarei a ver-vos. Um sorriso triste curvou os lábios da princesa. O destino raramente consulta nossos desejos, Mateu, mas há coisas que, uma vez encontradas, não podem perder-se totalmente.
Fez uma pausa e acrescentou com voz mais firme: "E há decisões que só eu posso tomar." Permaneceram assim, mãos entrelaçadas, olhares unidos, até que os primeiros raios da aurora começaram a filtrar-se pela janela. Um novo dia nascia, trazendo consigo a separação inevitável. Mas também talvez o germen de algo que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear, mas que já florescia no silêncio compartilhado daquela noite de tempestade. O amanhecer trouxe consigo um céu lavado pela tempestade de um azul tão intenso que parecia irreal. Mateu, com seus escassos pertences empacotados, contemplava os jardins da janela de seu quarto, tentando gravar em sua memória cada detalhe do lugar que logo deixaria para trás. Os preparativos para sua partida transcorriam com a mesma eficiência silenciosa que caracterizava todas as atividades em Santa Clara. A carruagem chegaria ao meio-dia, suas funções já haviam sido reassignadas, sua presença no palácio começava a diluir-se mesmo antes de sua saída física. O que Mateu desconhecia era que enquanto ele contemplava o jardim, outros olhos o haviam estado observando. Dona Teresa, dama de companhia de Isabel, habitualmente discreta, como uma sombra havia presenciado. Por acaso, aquele encontro noturno na biblioteca. Não tudo, mas o suficiente as mãos entrelaçadas, os olhares cúmplices à princesa sem véu, permitindo que um servo a contemplasse de uma maneira que transcendia todas as barreiras de protocolo e classe. Teresa não era uma mulher cruel por natureza. Havia servido fielmente a Isabel durante anos, protegendo sua intimidade e respeitando sua dor. Mas em seu coração aninhava-se um espinho longamente ignorado, a convicção de que nunca seria vista, nunca seria valorizada, além de sua função. Que a visão de Isabel, desfigurada sim, mas princesa afinal de contas, recebendo a devoção que a ela sempre havia sido negada, despertou um ressentimento que nem mesmo sabia que abrigava. Naquela manhã, enquanto Mateu fazia suas malas, Teresa deslizou uma nota sob a porta do escritório de Dom Alfonso. O camponês e a princesa compartilham mais que silêncios. Ontem à noite na biblioteca, sem véu, sem barreira, sem honra. T. As consequências não se fizeram esperar. Pouco antes do meio-dia, quando Mateu já se dispunha a dirigir-se ao pátio, onde a carruagem devia esperá-lo, 2 guardas apareceram em sua porta. Mateu Sanches disse-o de maior patente, um homem de rosto pétreo e olhos que não revelavam emoção alguma. Estás preso por ordem do Conselho Real, sob a acusação de atentar contra a honra de Sua Alteza Real, a Princesa Isabel. O que? A incredulidade de Mateu era genuína. O encontro na biblioteca havia sido íntimo, sim, mas casto. Um intercâmbio de olhares e palavras, o roçar de umas mãos, nada que pudesse considerar-se desonroso. Deve haver um erro. O erro, interveio, uma voz desde o umbral, foi crer que um servo podia elevar-se acima de sua condição. Dom Alfonso entrou no quarto com a satisfação de um caçador diante de uma presa longamente perseguida. Seu rosto, habitualmente composto em uma máscara de cortesia fria, mostrava agora um sorriso que não chegava a seus olhos. Temos uma testemunha, continuou, que vos viu ontem à noite com a princesa em circunstâncias comprometedoras. Isso é falso, protestou Mateu enquanto os guardas lhe seguravam os braços. A princesa e eu simplesmente conversamos. Simplesmente, a voz de Dom Alfonso destilava veneno doce. Parece-vos simples que um camponês se dirija diretamente à herdeira do trono, que a contemple sem seu véu, que toque sua mão. O sangue de Mateu congelou em suas veias. Alguém havia visto então. Alguém havia traído aquele momento sagrado. Não houve desonra, insistiu, embora soubesse que suas palavras cairiam em ouvidos surdos. Isso o conselho decidirá, sentenciou Dom Alfonso. Enquanto isso, vos será designada uma cela acorde a vossos méritos. Enquanto os guardas o escoltavam por corredores que até ontem havia percorrido livremente, Mateu buscava com o olhar algum rastro de Isabel. Saberia ela o que estava acontecendo? Poderia fazer algo para detê-lo? O que desconhecia era que nesse mesmo momento a princesa estava sendo conduzida a seus aposentos com ordens estritas de não abandoná-los. Dona Teresa, com o rosto pálido de
Quem começa a compreender as consequências de seus atos, comunicava-lhe que o conselho havia decidido recluí-la por sua própria segurança. O que aconteceu exigiu saber Isabel com uma autoridade que fez retroceder momentaneamente sua dama de companhia. Teresa baixou o olhar, incapaz de enfrentar a intensidade daqueles olhos que, ainda parcialmente ocultos atrás do véu, pareciam penetrar até sua alma. Prenderam Mateus Sanches, murmurou, por atentar contra vossa honra. Isabel ficou imóvel como fulminada por um raio invisível. Logo, com um movimento brusco que sobressaltou, Teresa arrancou o véu. Minha honra! Sua voz era apenas um sussurro, mas carregado de uma fúria contida que fez tremer a dama. O que sabe alguém da minha honra? O que sabe alguém de mim? Seus olhos, agora plenamente visíveis, brilhavam com uma determinação que Teresa nunca havia visto nela. Nesse momento compreendeu com dolorosa claridade que havia subestimado fatalmente sua senhora. Este não era o rosto de uma mulher quebrada pelo medo e a insegurança. Era o rosto de uma rainha disposta a lutar. Dona Teresa, disse Isabel com voz controlada a cada palavra medida, como gotas de um veneno preciso. Tenho razões para crer que vós sabeis mais do que dizeis sobre este assunto. A dama recuou um passo, empalidecendo ainda mais. Alteza, eu só... Não me interessam vossas justificativas, cortou a Isabel. Só quero saber uma coisa, fostes vós quem informou o conselho. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Isabel assentiu lentamente, como confirmando algo que já sabia. Entendo, disse com uma calma que resultava mais aterradora que qualquer arrebatamento de ira. Agora quero que entendais vós algo, isto não terminou. E quando acabar, cada um estará no lugar que merece. Enquanto isso, em uma cela nos níveis inferiores do palácio, Mateu contemplava através de uma pequena janela gradeada o mesmo céu azul que havia admirado essa manhã. Mas agora via algo mais a torre onde se encontravam os aposentos de Isabel. E ainda que parecesse impossível, quase lhe pareceu distinguir uma figura em uma das janelas, olhando em sua direção. Algo lhe dizia que isto não era o final, mas o princípio de uma batalha. Uma batalha em que uma princesa velada e um servo acusado enfrentariam as mesmas forças que haviam tentado mantê-los separados. E pela primeira vez desde sua prisão, Mateu sentiu que a esperança, essa frágil chama que todos os poderes do mundo não podiam extinguir, começava a arder novamente em seu peito. A sala do Conselho Real, situada na ala norte do Palácio de Santa Clara, era um espaço concebido para impressionar e, quando necessário, intimidar. Altas janelas deixavam entrar a luz em feixes precisos que pareciam iluminar estrategicamente o centro da sala, onde os acusados deviam enfrentar seu destino. Retratos de monarcas passados observavam das paredes com olhares severos, como se mesmo da morte continuassem julgando os vivos. Mateu foi conduzido ali 3 dias depois de sua prisão. 3 dias de solidão interrompida unicamente pelas visitas de um guarda que lhe trazia comida e de Dona Margarita, quem surpreendentemente havia conseguido permissão para vê-lo brevemente. A anciã não havia dito muito, limitando-se a sussurrar-lhe: tenha fé, ela não te esqueceu. Palavras enigmáticas que agora ressoavam em sua mente enquanto entrava na sala flanqueado por 2 guardas. O Conselho Real completo estava presente. 12 homens em rigorosa vestimenta escura, sentados atrás de uma longa mesa de madeira polida. No centro, ocupando uma cadeira ligeiramente mais elevada, Dom Alfonso presidia na ausência do rei, cuja saúde havia se deteriorado nas últimas semanas. Mateus Sanches, começou Dom Alfonso, com voz que pretendia ser solene, mas transparecia satisfação. Compareceis perante este conselho acusado de gravíssimos delitos contra a coroa, a saber, abuso de confiança, intrusão na intimidade de sua Alteza Real e, o mais grave, influência indevida sobre a princesa herdeira do trono. Murmúrios percorreram a sala, onde, além dos conselheiros, haviam se reunido alguns cortesãos privilegiados, ávidos de presenciar o espetáculo da desgraça. Aleia, como vos declarais, continuou Dom Alfonso. Mateu, que havia mantido o olhar baixo até esse momento,
levantou a cabeça com uma dignidade que surpreendeu a muitos dos presentes. Declaro-me inocente de qualquer intenção de prejudicar Sua Alteza. Respondeu com voz clara. Se minha presença, minhas palavras ou meus atos lhe causaram algum mal, lamento profundamente. Mas jamais houve desonra em meu coração para com ela. Dom Alfonso sorriu com desdém. Nobres sentimentos para um simples servo. No entanto, não é vosso coração o que julgamos, mas vossas ações. Temos o testemunho de que fostes encontrado na biblioteca com a princesa a sós em plena noite, que a observastes sem seu véu contra toda norma e decência, que segurastes sua mão transgredindo gravissimamente vossa posição. O murmúrio se intensificou. Mateu manteve a compostura, embora por dentro sentisse que seu mundo desmoronava. Cada momento privado, cada olhar, cada gesto compartilhado com Isabel era agora exposto distorcido, convertido em algo sórdido pela malícia daqueles que nunca poderiam entender. Negais estes fatos, pressionou Dom Alfonso. Não nego que estive. Com Sua Alteza, respondeu Mateu. Nego que houvesse indecência ou desonra em nosso encontro. A indecência estava em vossa mera presença ali, exclamou um dos conselheiros, um homem de bochechas rubicundas e pequenos olhos porcinos. Um camponês, um servo atrevendo-se a olhar para a princesa como se fosse seu igual. E não somos todos iguais perante Deus? A pergunta escapou dos lábios de Mateu antes que pudesse contê-la. Fez-se um silêncio sepulcral. Dom Alfonso inclinou-se para a frente com a expressão de quem recebeu exatamente o que esperava. Blasfêmia e sedição, murmurou com satisfação, apenas dissimulada. Cavaste vossa própria tumba, Sanches. Foi nesse preciso momento, quando as portas da sala se abriram com um estrondo, fazendo com que todas as cabeças se girassem em direção à entrada. Isabel de Bourbon e Saboia, princesa da Espanha e herdeira ao trono, avançava pelo corredor central, com um passo firme, mas o que provocou a verdadeira comoção não foi sua presença inesperada, mas o que faltava nela, o véu. Pela primeira vez em anos, Isabel se apresentava em público com o rosto descoberto, permitindo que todos contemplassem as cicatrizes que haviam marcado sua carne, mas não seu espírito. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala, tão denso que quase podia ser palpável. Mateu, tão surpreso quanto todos os demais, conteve a respiração. Isabel, no entanto, caminhava com a fronte alta, seus olhos fixos no conselho, ignorando deliberadamente os olhares de horror, pena ou mórbida curiosidade que a seguiam. O que significa isto? Conseguiu articular finalmente Dom Alfonso, levantando-se de seu assento. Alteza, deveríeis estar reclusa, completou Isabel, sua voz clara e firme. Escondida, silenciada enquanto decidi sobre minha honra e minha vida. Chegou até situar-se junto a Mateu, a quem dirigiu um breve olhar que continha 1000 palavras não pronunciadas. Logo se voltou para o conselho. Senhores conselheiros, começou. Com uma calma que contrastava com a tensão do ambiente, venho falar em defesa deste homem a quem acusais falsamente. Alteza, interveio Dom Alfonso, recuperando parte de sua compostura. Apreciamos vossa preocupação, mas este assunto deve ser tratado com a devida discrição. Vossa presença aqui nestas condições não é apropriada. Condições. Isabel esboçou um sorriso triste. Referis-vos ao meu rosto, tio, a estas marcas que tanto vos empenhais em ocultar, não pelo meu bem, mas porque sua visão vos incomoda. Outro murmúrio percorreu a sala, este mais intenso. Isabel continuou imperturbável. Durante anos aceitei o véu, não por vergonha, mas por compaixão para com aqueles que não podiam suportar a visão do que o fogo fez comigo. Vivi nas sombras para que outros pudessem sentir-se confortáveis. Na luz. Fez uma pausa e seus olhos percorreram a sala. Mas já não mais. Voltou-se para Mateu. E em um gesto que escandalizou toda a assembleia, tomou sua mão entre as suas. Este homem, disse com voz que ganhava força a cada palavra, é o único neste palácio que me viu de verdade. Não minhas cicatrizes, não meu título, mas a mim. E sim, reconheço diante de todos vós que o amo. Não como uma princesa ama a um súdito, mas como uma mulher ama a um homem que soube ver a luz em sua escuridão.
O silêncio que se seguiu a esta declaração foi absoluto. Mateu, com o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo, apertou suavemente a mão de Isabel. Um gesto mínimo, mas carregado de significado. Dom Alfonso foi o primeiro a recuperar a voz. Isto confirma nossas piores suspeitas, balbuciou, tentando capitalizar a situação. A princesa não está em seu são juízo. Este homem exerceu uma influência perniciosa sobre ela, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e... Basta, interrompeu Isabel, já não com calma, mas com autoridade. Basta de manipulações, tio. Sei perfeitamente o que planejáveis usar minha dor como ferramenta para afastar-me do trono, declarar-me instável e incompetente para governar, e logo assumir vós mesmo o poder que tanto cobiçais. Os olhares dos conselheiros oscilavam entre Isabel e Dom Alfonso, inseguros sobre em quem acreditar, que lado tomar. A princesa, percebendo sua hesitação, deu o golpe final. Proponho que seja meu pai, o rei, quem decida sobre este assunto, diretamente, sem intermediários interessados. Fez-se um silêncio tenso. Apelar ao rei era um movimento arriscado. Carlos III raramente intervinha, já em assuntos de Estado, devido à sua saúde minguante. Mas continuava sendo o monarca, e sua palavra era lei. Dom Alfonso, encurralado, tentou uma última resistência. Sua Majestade não está em condições de receber estas perturbadoras notícias. Sua saúde é frágil e... Meu pai é muito mais forte do que credes, cortou Isabel. E tem direito a saber como seu irmão tenta usurpar o poder de sua filha. Com estas palavras, a princesa girou e, ainda segurando, a mão de Mateu começou a caminhar em direção à saída. Ninguém se atreveu a detê-la. Dom Alfonso, com o rosto desfigurado pela raiva contida, deixou-se cair pesadamente em sua cadeira, enquanto a sala estourava em um caos de vozes e especulações. O julgamento havia terminado, mas a verdadeira batalha apenas começava. A Câmara. Do só o escritório privado do rei Carlos devia seu nome às amplas janelas orientadas a leste que inundavam o recinto de luz dourada durante as manhãs. Era um espaço austero para os padrões reais, reflexo do caráter prático do monarca. Poucos adornos, muitos livros, mapas detalhados das províncias do reino e uma escrivaninha maciça que havia suportado o peso de decisões que afetavam milhões de vidas. Mateu nunca havia imaginado que entraria naquele recinto lendário e menos ainda nas circunstâncias atuais, conduzido por guardas reais, precedido por Isabel, que caminhava com a dignidade de quem decidiu que já não tem nada a esconder. Seu rosto, exposto ao olhar de todos após anos velado, mostrava as cicatrizes do fogo, com a mesma naturalidade com que outros mostrariam joias herdadas. O rei Carlos os esperava sentado atrás de sua escrivaninha. Os anos e a enfermidade haviam reduzido sua corpulência, mas seus olhos, tão parecidos com os de sua filha, conservavam a agudeza e a determinação que haviam caracterizado seu reinado. Ao seu lado permanecia de pé seu secretário pessoal, um homem magro e silencioso, cuja expressão não revelava emoção alguma. E completando o quadro, Dom Alfonso, que havia chegado antes e evidentemente havia aproveitado a oportunidade para apresentar sua versão dos fatos. Quando Isabel entrou, o rei incorporou-se ligeiramente. Por um momento, algo parecido com a surpresa cruzou seu rosto ao ver sua filha sem o véu. Logo, recuperando a compostura, fez um gesto aos guardas para que se retirassem. Isabel, sua voz era profunda, mas cansada. Não esperava ver-te assim. Era tempo, pai, respondeu ela, sustentando seu olhar. Tempo de deixar de esconder-me. Carlos assentiu lentamente, como assimilando esta nova realidade. Logo seus olhos pousaram em Mateu, avaliando-o, com a intensidade de quem passou a vida julgando os homens. Este é o servo, disse não como pergunta, mas como constatação. Aquele que, segundo me informa teu tio, exerceu uma influência imprópria sobre ti. Antes que Isabel pudesse responder, Mateu deu um passo à frente. Em qualquer outra circunstância, dirigir-se diretamente ao rei sem ser interpelado teria sido uma transgressão imperdoável. Mas já havia cruzado tantas linhas que uma a mais mal importava. Majestade,
Disse com uma voz que para sua própria surpresa soava firme: se amar a luz que há em vossa filha, além de seu título ou sua aparência, é impróprio, então sou culpado. Mas não há em meu coração mais intenção que honrá-la. Como merece ser honrada como mulher de valor incomparável, não como símbolo ou possessão. Um silêncio tenso seguiu estas palavras. Dom Alfonso, situado à esquerda do rei, tinha o rosto contraído em uma careta de indignação apenas contida. Isto é intolerável, exclamou finalmente. Um camponês, um servo falando de amar a princesa. Herdeira, é sedição, é... Silêncio. A ordem do rei, embora pronunciada sem elevar a voz, caiu como um machado. Carlos levantou-se de seu assento com certa dificuldade e caminhou até situar-se em frente a Isabel. Com suavidade quase reverente, estendeu uma mão para o rosto de sua filha, traçando com dedos trêmulos o contorno das cicatrizes. Belas e terríveis, murmurou mais para si mesmo que para os presentes, como a própria vida. Logo voltou-se para Dom Alfonso e sua expressão endureceu. Seriamente acreditaste que não veria através de tuas maquinações, irmão, que não entenderia que usavas a dor de minha filha como ferramenta para tuas ambições? O rosto de Dom Alfonso perdeu toda a cor. Majestade, eu só tentava proteger os interesses da coroa, a estabilidade do reino. Basta, cortou o Carlos, desterrote da corte Alfonso, regressarás a tuas terras em Valência e não voltarás a pisar o palácio enquanto eu viver. Isabel observava seu pai com uma mistura de surpresa e gratidão. Nunca o havia visto tomar uma posição tão firme em sua defesa. E quanto a ti, continuou o rei voltando-se para Mateu, não posso castigar-te por ver em minha filha o que outros, incluindo eu mesmo, frequentemente temos sido incapazes de ver. Fez uma pausa e sua expressão tornou-se pensativa. No entanto, tampouco posso ignorar a realidade. Tua presença no palácio é incompatível com a posição de Isabel como herdeira ao trono. O coração de Mateu afundou. Apesar de tudo, apesar de ter sido compreendido até perdoado, o resultado final seria o mesmo, a separação. Deverás partir, confirmou o rei. Não como castigo, mas como necessidade dolorosa, porém inevitável. Isabel deu um passo à frente, tomando a mão de seu pai entre as suas. E se renuncio? Perguntou com voz clara. E se abdico meu direito ao trono? Um suspiro escapou dos lábios de Dom Alfonso. Carlos olhou para sua filha longamente, com uma mistura de tristeza e orgulho. Renunciarias a tudo por este homem? Perguntou finalmente. Renunciaria a tudo por mim mesma, pai, respondeu. Isabel, por viver uma vida onde não devo esconder-me, onde possa amar livremente, onde meu valor não dependa de minha utilidade política. Carlos fechou os olhos por um momento, como se o peso da coroa se tivesse tornado subitamente mais pesado sobre sua cabeça. Quando os abriu novamente, havia neles uma resolução calma. O futuro do reino é importante, disse lentamente, mas também o é a alma de minha filha. Olhou para Mateu, depois para Isabel e finalmente acrescentou: não te pedirei que escolhas hoje, Isabel. Tampouco te obrigarei a um matrimônio que repudias. O compromisso com o príncipe Rodrigo fica anulado. Dom Alfonso parecia a ponto de desmaiar. O secretário, imperturbável até esse momento, ergueu as sobrancelhas em um gesto de surpresa contida. Mas, majestade, balbuciou Alfonso, a aliança com Navarra. Encontrar-se-ão outros caminhos para a aliança, sentenciou Carlos. A coroa pode esperar, a alma não. Naquela noite, enquanto Mateu preparava novamente sua partida, desta vez não como um criminoso, mas como alguém perdoado, mas ainda assim separado do que amava, uma mensagem chegou ao seu quarto. Não uma nota escrita, mas um pequeno objeto, uma chave. E com ela instruções verbais transmitidas por Dona Margarita à entrada norte dos jardins ao amanhecer. O sol apenas começava a pintar o horizonte de tons rosados quando Mateu chegou ao ponto indicado. Uma figura solitária o esperava junto a uma pequena porta de ferro forjado quase oculta entre trepadeiras. Isabel sem véu, com um simples vestido de viagem e uma pequena bolsa. Estás segura?
Perguntou Mateu, sabendo exatamente o que aquela imagem significava. Isabel assentiu. Meu pai me deu 3 meses para decidir, explicou. 3 meses para escolher entre a coroa e outra vida. Uma vida comigo, completou Mateu, quase sem atrever-se a acreditar. Uma vida minha, corrigiu suavemente Isabel, que quero compartilhar. Contigo. Olharam-se em silêncio, conscientes do peso e da fragilidade do momento. Logo, com a resolução de quem tomou uma decisão que mudará o rumo de suas existências, abriram juntos a pequena porta que conduzia para fora dos terrenos do palácio, em direção a um futuro incerto, mas próprio. A cena na escadaria principal do Palácio de Santa Clara ficaria gravada na memória de todos os presentes como um quadro vivo de despedida e dignidade. Mateu, vestido com roupas simples, mas limpas, que marcavam seu regresso à condição de homem livre, descia os degraus com passo lento, mas firme. No meio do caminho, uma figura o esperava, Isabel, novamente com o véu, mas de algum modo diferente, como se aquele pedaço de tecido negro já não fosse uma prisão, mas simplesmente uma vestimenta que podia colocar ou tirar, segundo sua vontade. Os cortesãos e servos observavam à distância, mantidos afastados por um cordão invisível de respeito, ou talvez de simples curiosidade. Dom Alfonso já havia partido para seu desterro em Valência, mas sua sombra parecia permanecer nos cantos do palácio, nos sussurros que corriam de boca em boca sobre a princesa e o servo, sobre decisões a tomar e caminhos a percorrer. Quando Mateu chegou junto a Isabel, não houve abraço nem beijo. Tais gestos teriam sido impensáveis naquele ambiente. Em seu lugar, suas mãos se encontraram brevemente, um contato fugaz, mas carregado de promessas. O rei dispôs uma pensão. Para vós, disse Isabel, alto o suficiente para ser ouvida por quem estava mais perto, mas com uma intimidade no tom que transformava as palavras oficiais em algo pessoal. Pelos serviços prestados à coroa. Agradeço a generosidade de Sua Majestade, respondeu Mateu com igual formalidade. Logo, baixando a voz, acrescentou, e a Vossa Alteza, por tudo. Através do véu, Mateu não podia ver sua expressão, mas sentia a intensidade de seu olhar. Havia tanto que desejavam dizer-se, tantas palavras que ficavam presas entre as rígidas normas de etiqueta e a presença de observadores. E, no entanto, naquele silêncio compartilhado, havia uma comunicação mais profunda que muitas conversas. Esperarei por vós, sussurrou finalmente Isabel tão baixo que só Mateu pôde ouvi-la onde não haja muros nem sombras. E eu estarei lá, respondeu ele com igual discrição, cada dia até que chegueis. Um último aperto de mãos, um último intercâmbio de olhares através do véu, e a separação se fez efetiva. Mateu continuou descendo os degraus até a carruagem que o levaria para longe de Santa Clara. Antes de subir, voltou-se uma última vez para Isabel, que permanecia imóvel na escadaria, como uma estátua envolta em seda negra. O amor não se mendiga, Alteza, disse alto o suficiente para que ela o ouvisse, mas não os demais. Se honra. Isabel inclinou levemente a cabeça, um gesto que poderia parecer de simples despedida cortês para qualquer observador, mas que para Mateu continha toda a resposta que necessitava. A viagem para o pequeno povoado de Castela, que o rei havia sugerido como destino, suficientemente longe para evitar falatórios, suficientemente perto para permitir comunicação ocasional, transcorreu em um silêncio salpicado de recordações. Mateu revivia cada momento compartilhado com Isabel. O primeiro cruzar de olhares na biblioteca, as conversas veladas sobre poesia, a tempestade que os havia unido realmente à valentia dela ao apresentar-se sem véu ante o conselho, a ternura nos olhos do rei ao libertá-los a ambos de um destino imposto. O povoado, quando finalmente chegou a ele 3 dias depois, resultou ser exatamente o que seu nome sugeria, um lugar de descanso. Pequeno, tranquilo, composto por casas de pedra cinza que pareciam brotar diretamente da terra castelhana. Um lugar onde ninguém fazia perguntas sobre o passado, onde um estranho podia integrar-se sem maiores dificuldades, onde o ritmo da vida seguia o curso das estações mais que o das intrigas cortesãs. Com a pensão designada pelo rei Mateu, pôde
adquirir uma pequena casa nas redondezas e um pedaço de terra para cultivar. Não era muito diferente da vida que havia levado antes de sua injusta condenação, e, no entanto, tudo havia mudado. Já não era o mesmo homem que havia entrado pela porta lateral do Palácio de Santa Clara meses atrás. Suas mãos seguiam sendo ásperas pelo trabalho, mas seu coração havia conhecido um tipo de nobreza que nenhum título podia conferir. Os dias se converteram em semanas e as semanas em meses. Mateu estabeleceu uma rotina. Trabalhava a terra ao amanhecer, quando o orvalho ainda cobria os campos como lágrimas de prata, comprava o necessário no povoado ao meio-dia, intercambiando poucas palavras, mas gestos amáveis com seus vizinhos, e ao entardecer, invariavelmente, caminhava até uma pequena colina, de onde se avistava o caminho principal. Ali se sentava às vezes durante horas, com o olhar fixo no horizonte, como se pudesse fazer aparecer com a pura força de seu desejo a figura que esperava. Para sua surpresa, 2 semanas depois de sua chegada, Dona Margarita apareceu no povoado. A anciã, com a bênção secreta do rei, havia se aposentado ali com uma sobrinha viúva. Instalaram-se em uma casa próxima à de Mateu e logo se estabeleceu, entre eles, uma rotina de visitas vespertinas em que, sem mencioná-lo diretamente, ambos encontravam consolo na espera compartilhada. O prazo de 3 meses que o rei havia concedido a Isabel para sua decisão aproximava-se de seu fim. Mateu tentava não contar os dias, não apegar-se demasiado às esperanças, mas cada amanhecer trazia consigo a pergunta não formulada: seria hoje? E então, quando o verão começava a desvanecer-se, nos primeiros tons ocres do outono aconteceu. Mateu estava na colina como tantas outras tardes, contemplando como o sol poente tingia de ouro os campos de trigo. Foi Dona Margarita quem o viu primeiro, um cavaleiro solitário avançando pelo caminho principal. Um cavaleiro que, conforme se aproximava, revelava ser uma mulher. É ela, sussurrou a anciã com lágrimas nos olhos, e efetivamente era Isabel. Não a princesa herdeira, não a figura velada e distante do palácio, mas simplesmente Isabel, uma mulher sobre um cavalo, sem séquito, sem escolta, sem nada que sugerisse seu posto, mais que a elegância inata de seus movimentos. E o mais surpreendente, sem véu. Mateu levantou-se incapaz de mover-se mais além. Sentia o coração batendo com tal força que temia que pudesse escapar de seu peito. Observou-a desmontar com graça em frente ao povoado, onde já alguns habitantes começavam a reunir-se, atraídos pela incomum visita. Viu-a avançar entre eles, respondendo às suas reverências com inclinações de cabeça, até chegar ao pé da colina, onde ele esperava. Os últimos raios do sol iluminavam seu rosto, as cicatrizes visíveis para todos, mas de algum modo transformadas. Já não eram marcas de destruição, mas testemunhos de sobrevivência, não desfigurações, mas traços tão próprios dela como a cor de seus olhos, ou a curva de seus lábios. Isabel ascendeu a colina com passo firme, detendo-se a poucos passos de Mateu. Olharam-se em silêncio, bebendo a presença do outro, como sedentos em um oásis. Escolhi, disse ela finalmente com voz clara, que levava ecos da princesa que havia sido, mas também tonalidades novas mais livres. Mateu não respondeu com palavras. Em lugar disso, estendeu sua mão, um eco daquele gesto na biblioteca durante a noite de tempestade. E Isabel, como então, tomou-a entre as suas. Do povoado, os habitantes observavam a cena sem entender completamente seu significado. Viam um homem e uma mulher no alto de uma colina, recortados contra o céu do entardecer, mãos entrelaçadas e olhares que falavam uma linguagem que transcendia as palavras. Somente Dona Margarita, que havia começado a descida com passo lento mas decidido, compreendia realmente o que estava presenciando, não o final de uma história, mas o verdadeiro começo de uma, que contra todo o prognóstico havia encontrado seu caminho mais além de véus, muros e coroas. Pequeno povoado de Castela 7 anos depois. A casa de pedra clara erguia-se em uma suave colina, nos arredores do povoado, nem demasiado perto nem demasiado longe, como os próprios donos. Com seus muros sólidos e suas janelas generosas, parecia ter crescido naturalmente da paisagem circundante.
Um jardim simples, mas cuidadosamente desenhado, a rodeava com flores no verão e uma resistente vegetação que conservava algo de verde, mesmo durante os rigorosos invernos castelhanos. Para as gentes do povoado, aquela casa e seus habitantes formavam já parte indissociável da paisagem, integrados na comunidade, mas mantendo sempre certo ar de mistério. A senhora Isabel, ninguém a chamava de outro modo, embora alguns anciãos sussurrassem ainda que alguma vez havia sido princesa. Era respeitada por todos. Suas cicatrizes visíveis, mas jamais ocultadas, haviam deixado a tempo de provocar olhares curiosos. Sua dignidade natural, combinada com uma simplicidade adquirida, inspirava uma confiança que nenhum título nobiliário teria podido conferir. Nessa manhã de primavera, Mateu trabalhava em sua horta, quando escutou os risos de Francisco, seu filho de 7 anos, misturados com a voz grave de Dona Margarita. Apesar de seus anos que já ultrapassavam os 80, a anciã conservava uma vitalidade surpreendente, especialmente quando se tratava de narrar histórias ao pequeno, que a escutava sempre com olhos maravilhados. E então o cavaleiro enfrentou o dragão com nada mais que seu escudo. A voz de Dona Margarita flutuava no ar tranquilo da manhã. Sem espada? A pergunta incrédula de Francisco fez Mateu sorrir. Sem espada, confirmou a anciã. Porque às vezes, querido, a melhor defesa não é atacar, mas proteger o que amamos. Mateu deixou a enxada apoiada contra uma árvore e dirigiu-se para a casa. Ao entrar, o aroma familiar de pão recém-assado o recebeu como um abraço. Isabel estava na cozinha segurando nos braços a pequena Maria, nascida apenas 3 meses atrás. A menina dormia placidamente, alheia ao mundo que a rodeava. Creio que Francisco logo pedirá um escudo, comentou Mateu, aproximando-se para depositar um beijo na testa de sua filha e logo nos lábios de Isabel. Dona Margarita está contando-lhe histórias de cavalaria outra vez. Isabel sorriu, e como sempre que o fazia, Mateu sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase doía. As crianças necessitam de histórias, respondeu ela balançando suavemente Maria. Eu cresci entre contos de princesas encerradas em torres. Prefiro que nosso filho aprenda sobre cavaleiros que protegem sem violência. Olharam-se em silêncio. Por um momento, um hábito que haviam desenvolvido ao longo dos anos. Pausas em que ambos pareciam reconectar, recordar todo o vivido, todo o superado. Chegou carta de teu pai, disse finalmente Mateu, tirando de seu bolso um envelope amassado. Dona Teresa trouxe esta manhã enquanto dormias. A antiga dama de companhia de Isabel, reconciliada com ela, após anos de cartas de arrependimento, servia, agora ocasionalmente como mensageira entre o rei e sua filha. Carlos, demasiado debilitado já para viajar, mas com a mente ainda lúcida, mantinha correspondência regular com Isabel, apesar de que ela nunca havia regressado ao palácio. A única vez que havia voltado a pisar Santa Clara foi 3 anos depois de sua partida, quando seu pai adoeceu gravemente. Isabel acudiu sozinha, deixando Mateu e o pequeno Francisco em casa. Passou 3 dias junto ao leito do rei, em uma reconciliação silenciosa, mas profunda. Quando Carlos se recuperou contra todo prognóstico médico, muitos o atribuíram à visita de sua filha. A despedida entre ambos, segundo contou depois, Isabel havia sido serena, um pai que, por fim, compreendia sua filha, uma filha que, por fim, perdoava seu pai. Isabel tomou a carta com sua mão livre e depositou-a sobre a mesa. Lerei-a esta noite, disse, com um sorriso. Agora mesmo tenho as mãos bastante ocupadas. Como respondendo às suas palavras, a pequena Maria agitou-se em seus braços, abrindo por um instante seus olhos, idênticos aos de sua mãe, antes de voltar a submergir-se no sono. Isabel, começou Mateu com esse tom que ela havia aprendido a reconhecer como prelúdio de uma conversa importante. Arrependeste alguma vez de tua escolha, quero dizer? Era uma pergunta que não havia formulado em anos, não, desde aquela tarde em que ela havia chegado ao povoado, deixando para trás coroas e obrigações. Havia escrito uma carta de abdicação com uma frase que acabou sendo citada em salões e tabernas por igual. O poder que obriga a esconder a alma não é um poder digno. Isabel olhou ao seu redor,
A cozinha simples, mas acolhedora, os desenhos de Francisco, pregados na parede. O som de risadas que chegava desde o jardim, o peso cálido de sua filha nos braços. Logo olhou para Mateu, o homem que havia visto mais além, do véu mais além das cicatrizes, mais além do título. Minha única coroa, respondeu com voz suave, mas firme, é a que ninguém pode ver nem tirar a liberdade de ser quem sou sem desculpas nem explicações. Juntos olharam pela janela para o jardim onde Francisco corria entre os roseirais, enquanto Dona Margarita, sentada em um banco de pedra, tecia histórias tão coloridas como as flores que os rodeavam. O menino, com seu cabelo escuro tão parecido ao de Isabel e seus olhos claros herdados de Mateu, era a perfeita fusão de ambos. Não só no físico, mas em espírito, tinha a dignidade natural de sua mãe e a bondade inata de seu pai. A coroa era um dever, continuou Isabel balançando suavemente Maria. Isto é um presente. Cada dia aqui vale por 1000 naquele palácio. Mateu rodeou com seu braço os ombros de Isabel, sentindo sob seus dedos a textura do tecido simples que agora vestia quem uma vez usou sedas e brocados. Às vezes me pergunto o que teria sido de nós se aquela noite não tivesse havido tempestade, se não me tivesse atrevido a entrar na biblioteca. Isabel sorriu com essa mistura de doçura e sabedoria que os anos junto a ele haviam cultivado. Algumas tempestades não destroem Mateu. Algumas limpam o céu para que possamos ver as estrelas com mais claridade. A carta sobre a mesa com o selo real apenas visível no envelope gasto pela viagem era um lembrete tangível do mundo que haviam deixado para trás. Dom Alfonso havia morrido 3 invernos atrás, só e esquecido em suas terras valencianas. O rei Carlos havia vivido muito mais do que os médicos haviam prognosticado, como se a reconciliação com sua filha lhe tivesse outorgado forças renovadas. O príncipe Rodrigo de Navarra havia se casado com uma duquesa francesa em uma aliança que resultou ser tão fria como teria sido a sua com Isabel. Estas notícias chegavam a eles como ecos de uma vida anterior, retalhos de uma tapeçaria que já não lhes pertencia, mas que haviam ajudado a tecer. No povoado, poucos sabiam a verdadeira história da mulher das cicatrizes e seu esposo camponês. Para a maioria eram simplesmente Isabel e Mateu, gente amável que cultivava seus próprios alimentos, cuidava de seus filhos e ocasionalmente ajudava a quem necessitava. Isabel havia estabelecido uma pequena escola, onde ensinava a ler às crianças do povoado enquanto Mateu compartilhava seus conhecimentos agrícolas com quem quisesse aprender. Papai e mamãe venham ver. A voz entusiasmada de Francisco os tirou de seus pensamentos. O menino segurava algo entre suas mãos com infinito cuidado. Saíram juntos ao jardim, onde a primavera desdobrava sua magia em cada broto novo. Francisco aproximou-se correndo, mas reduziu o passo ao recordar que sua irmã dormia nos braços de sua mãe. Olhem, sussurrou abrindo as mãos para revelar uma borboleta de asas azuis que descansava tranquilamente sobre sua palma. Dona Margarita diz que estava ferida, mas que sarará se a cuidarmos. Isabel ajoelhou-se com cuidado para observar melhor, mantendo Maria protegida contra seu peito. É preciosa, Francisco, e muito valente por confiar em ti. Como você confiou no papai? Respondeu o menino com essa intuição surpreendente que às vezes mostrava. Dona Margarita me contou que você também estava ferida, mas que sarou porque encontrou alguém que te olhou de verdade. Isabel e Mateu trocaram um olhar em que se misturavam surpresa e emoção. Nunca haviam ocultado a seu filho a história de como se conheceram, mas a haviam simplificado, deixando para quando fosse mais velho os detalhes mais complexos. Assim é, confirmou Isabel, acariciando o cabelo de Francisco com sua mão livre. As feridas que se veem são as mais fáceis de curar. São as invisíveis as que necessitam de um olhar especial para sarar. A borboleta nas mãos de Francisco agitou levemente suas asas, como provando sua força. Logo, em um movimento surpreendentemente decidido, alçou voo e se elevou em espirais sobre o jardim antes de perder-se no azul do céu. Ela voou, exclamou o menino com os olhos brilhantes de alegria. Sarou e voou. Às vezes, disse Mateu, pondo uma mão sobre o ombro de seu filho,
A única coisa que necessitamos é um lugar seguro para recuperar nossas forças e alguém que acredite que podemos voar de novo. Sentaram-se no banco do jardim, a família completa junto a Dona Margarita, contemplando como o sol da tarde banhava os campos circundantes com uma luz dourada que transformava o ordinário em extraordinário. A anciã tecia enquanto contava histórias de princesas que se salvavam a si mesmas e de camponeses com corações de nobres. Francisco escutava absorto, deitado sobre a relva, enquanto Maria dormia pacificamente, passando dos braços de sua mãe aos de seu pai em um intercâmbio fluido e natural. Em algum momento, Isabel tomou a mão de Mateu entre as suas. Seus dedos, outrora suaves como correspondia a uma princesa, mostravam agora as marcas do trabalho e da vida real. Já não usava anéis nem joias. Seu único adorno era uma simples aliança, de prata que combinava com a dele. Sabes, disse em voz baixa só para seus ouvidos, aquela noite na biblioteca, quando me perguntaste se voltaria a ver-te algo em mim, já sabia a resposta. E qual era? Perguntou ele, embora acreditasse conhecê-la. Que não importava quantos muros, quanta distância, ou quantas impossibilidades se interpusessem entre nós, respondeu ela, apertando suavemente sua mão. Algumas almas estão destinadas a encontrar-se, a reconhecer-se, a sarar juntas. E quando isso acontece, nem reinos nem coroas podem separar o que o amor uniu. Ao longe no horizonte, onde as montanhas se recortavam contra o céu do entardecer, podia-se adivinhar a silhueta difusa do palácio de Santa Clara. Dali parecia pequeno, quase insignificante, em comparação com a vastidão da paisagem. Isabel olhou brevemente, sem nostalgia nem rancor, como se olha um capítulo fechado de um livro que já se terminou de ler. Logo voltou seu olhar para sua família, Mateu, cujos olhos refletiam a mesma devoção do primeiro dia a Francisco, tão cheio de vida e curiosidade, a pequena Maria, que começava a despertar de seu sono, com pequenos suspiros, e Dona Margarita, que havia escolhido segui-los neste caminho alternativo. Esta era sua verdadeira coroa, seu verdadeiro reino. Não um de pedra e protocolos, mas um construído com amor e liberdade. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, entraram juntos na casa. O jantar foi simples, mas abundante, com pão recém-amassado, queijo do povoado e verduras de sua própria horta. Comeram entre risadas e conversas, sem silêncios obrigados nem etiquetas rígidas. Mais tarde, enquanto Mateu punha Francisco para dormir e Dona Margarita retirava-se para seu quarto, Isabel sentou-se junto à janela com Maria nos braços. A menina, agora desperta, olhava-a com esses olhos que pareciam conter toda a sabedoria do mundo. Algum dia te contarei nossa história, sussurrou-lhe Isabel, acariciando sua pequena face. Te contarei sobre véus e fogos, sobre jardins e bibliotecas, sobre como teu pai me viu quando ninguém mais podia fazê-lo. E sobretudo, pequena minha, te ensinarei que as verdadeiras cicatrizes não são as que se veem, mas as que se escondem. E que o verdadeiro amor não é o que ignora nossas feridas, mas o que as honra como parte de quem somos. Mateu regressou nesse momento e juntos contemplaram sua filha. Este milagre nascido de um amor que havia desafiado todas as probabilidades. É estranho, comentou ele, como os caminhos que parecem equivocados às vezes nos levam exatamente onde necessitávamos estar. Isabel assentiu, recordando aquele momento em que havia chegado ao povoado, com o coração batendo forte, mas sem dúvidas em sua decisão. Não há véus aqui, disse simplesmente. Não há muros nem distâncias intransponíveis, nem silêncios. Obrigados. Só nós, completou Mateu, tal como somos. E enquanto a primeira estrela aparecia no céu noturno, Isabel compreendeu com perfeita claridade que a verdadeira nobreza nunca havia residido em títulos ou palácios, mas na capacidade de amar com honestidade, de ver além das aparências, de escolher a liberdade, ainda que o caminho fosse difícil. A princesa que havia sido e a mulher em que se havia convertido finalmente encontravam a paz nesta certeza que as cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis, não eram marcas do que haviam perdido, mas mapas do que haviam encontrado. Mais além do véu, sussurrou enquanto Maria começava a adormecer novamente.
está a vida que escolhemos viver. E essa minha pequena é a única que realmente importa. Mateus sentou-se junto a ela, rodeando-a com seu braço. E assim, na quietude daquela noite castelhana, duas almas que haviam aprendido a ver-se verdadeiramente, continuavam sua jornada conjunta, não como princesa e servo, mas simplesmente como Isabel e Mateu. Dois seres que haviam descoberto que o amor mais profundo não nasce da perfeição, mas da aceitação, não da admiração superficial, mas do reconhecimento do valor que habita nas profundezas de cada ser humano. Te vejo, sussurrou ele uma frase que se havia convertido em sua declaração de amor mais íntima ao longo dos anos. E eu a ti, respondeu ela, completando o ritual. Porque ao final não é isso o que todos anelamos. Ser vistos realmente vistos, mais além de nossos véus, mais além de nossas cicatrizes, mais além das máscaras que o mundo nos obriga a usar. E nesse reconhecimento mútuo, encontrar não só o amor, mas a liberdade de ser plenamente quem estamos destinados a ser.